Salmo de número 24. Aleluia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, e te louvamos, porque tu és o Rei da Glória, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o soberano. Pai eterno, nós te agradecemos, porque estamos na tua casa para te adorar, Senhor. Queremos te pedir nesta noite uma bênção para a tua igreja, uma bênção para nossas vidas, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar esta reunião nesta noite, derramando a tua graça em nossos corações, operando maravilha, renovando vidas, curando enfermidade nesta noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai eterno, assim nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos irmãos, nós queremos perguntar. Irmã Midori, é possível louvar o Senhor? Ok. Irmã Rosane, é possível? Vamos ouvir a nossa irmã. Enquanto a nossa irmã Rosane chega, nós queremos reforçar o aviso que no dia 24, próximo, na terça-feira, nós estaremos comemorando o aniversário do nosso pastor. 66 anos, e convidamos a todos os irmãos para estarem presentes nesse abençoadíssimo culto, um culto de ação de graças pela vida do nosso pastor. Então, nós vamos estar aqui adorando a Deus, e os irmãos convidem pessoas, familiares, e venham adorar a Deus juntamente conosco. Vamos ouvir a nossa irmã louvar o nome de Cristo. Enquanto isso, você adora também, pois Ele, o Senhor, é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Este hino eu deixo agora para a meditação dos irmãos. O que vencer, Deus dará o direito de andar de branco na cidade. Será a festa mais bonita lá no céu. Aleluia. Muito além das estrelas, eu vou com Jesus habitar. Glória a Deus. Numa mansão tão bonita, em breve eu vou pra lá. Glória a Deus. Oh, que cidade sublime, ornamentos de ouro e cristal,
que têm esperança lá no céu vão cantar assim. Cristo é nosso adorado, nos salvou com imenso poder. Glória a Deus. Pra toda a eternidade, para Ele vamos viver. Glória a Deus. Um coral todo de branco, cantando ao Senhor. Será lindo, lindo. Glória a Deus. E quem não tem esperança de estar neste céu de luz, hoje medita na glória que tem nosso Rei Jesus. Receba coroa que pra ti preparada está. Aleluia. Deixe o mundo de trevas, venha Deus glorificar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço a oportunidade. Nós vamos ouvir o nosso coral, vai estar adorando a Deus com um dos seus hinos também. Pode, senhor, irmãos? Nós, no último dia 17, nós comemoramos o aniversário do nosso pastor Álvaro. Ele acaba de chegar. E nós gostaríamos de, nesse momento, louvar a Deus com um hino. E o nosso coral quer dedicar esse hino ao Senhor, parabenizá-lo por essa data tão importante. Que Deus abençoe sua vida ricamente.
Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, ouvimos aí o nosso coral. E os departamentos já estão homenageando o nosso pastor. E devemos dizer que, sim, meu pastor, só está começando. Só está começando só. A festa é grande. Ele está dizendo que terça-feira não há mão de ninguém estar aqui, né? Ele está certo. Então é aniversário dele, 66 anos, uma bênção. E aí nós vamos estar aqui adorando a Deus juntamente com o nosso pastor. E os departamentos que homenageiam, louvando a Deus, participando e também trazendo aquele presente, como foi no ano passado. Fizeram muito bem, e que vocês possam fazer. Individualmente os irmãos ficam à vontade também, né? Nós vamos ouvir uma rápida palavra com o pastor Gaspar. Nós temos hoje que administrar esse culto de uma forma bem precisa, porque nós temos a pregadora de fora, pastor, mas sentindo o coração de ouvi-lo, nós vamos ouvir. E logo após o pastor Gaspar, já vamos ouvir vocês, né, Lourdes? Pode ser, irmã Lourdinha? Já vamos ouvir vocês. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Abra sua Bíblia, João, capítulo 5, verso 7. Não vou aguardá-los, eu vou ler. Você pode ir abrindo assim a sua Bíblia, João capítulo 5, verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me leve no tanque. Pois quando a água é agitada desce outro antes de mim. E Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Foi a interrogação que Jesus fez. Quando eu cheguei no culto, eu me deparei com o louvor da irmã que estava entoando aqui. E nesse louvor eu pude sentir o céu aqui. Sabe por quê? O coral cantou logo em seguida. E o louvor prepara o ambiente para o milagre. E quando eu abri a Bíblia, que eu não vim com a ideia nem de dar uma palavra, porque a gente sempre sabe que o culto é bem tomado. E eu abri e já caiu nesse texto. Que o enfermo estava ali à espera de um milagre. E não era 38 dias, nem 38 meses. Eram 38 anos. Você já imaginou quantas vezes aquele paralítico foi levado e buscado? Quantas vezes ele foi deixado ali e quantas vezes ele foi buscado à tarde ou à noite? Porque no mover das águas do tanque de Betesda, quando o anjo descia e movia as águas, o enfermo que entrasse era curado. E quando aquele homem quando ele teve a presença de Jesus, e Jesus chegou para ele e disse: queres ser curado? Ele disse: Senhor, eu quero, mas falta-me alguém que quando a água é agitada me leve ao tanque. Talvez ele até pensou: quem sabe agora eu tenho um companheiro que vai me levar a água quando ela for agitada. Mas naquele momento, acredito eu, a Bíblia não diz assim, mas acredito eu que naquele momento o céu parou. Os anjos pararam também. Porque não era um anjo simplesmente, mas o rei dos anjos, o mestre dos anjos, o Senhor Supremo estava ali. E naquele momento não era necessário as águas, era necessário apenas que ele cresce, que ele acreditasse. E nesta noite eu tenho certeza que você está à espera de um milagre. Eu estou à espera de um milagre. Quem está à espera de um milagre, levanta a sua mão assim comigo. Então entenda bem a voz de Deus, que o Espírito Santo fala nesta noite. Ele está aqui perguntando: o que queres que eu te faça? Se tu crer, verás a glória de Deus ainda hoje nesse culto, milagre acontecer na sua vida. Porque nós viemos aqui, talvez com a mente cansada, o coração às vezes carregado de angústia, de tristeza no dia a dia, no correr da vida, com tantos dilemas, com tanta luta, mas o Senhor vem acalentar o nosso coração, dizer: aquieta-te, acalma-te, eu estou aqui para te abençoar nessa noite.
E bastou aquele homem, Jesus dizer para ele, queres ser curado? Ele disse, eu quero, falta alguém. Jesus então podia dizer para ele, acabou o seu problema, chegou quem é a resposta. E Jesus disse, levanta, toma sua cama e anda. Amém? Deus nesta noite tem promessa para a sua vida, para a minha vida. Vamos acreditar no que Deus pode fazer, e Ele está aqui prometendo para nós que Ele é fiel para fazer a vitória acontecer na nossa vida. Deus abençoe. Amém. Que bênção, né? Nós vamos ouvir Nova Geração. Lourdinha preparou e nós vamos ouvi-los. E ela tem com certeza alguma coisa a dizer, e eles também vão louvar a Deus, e nós vamos ouvi-los nos abençoar nesta noite. Amém? Hoje para mim é motivo de duas alegrias. Uma porque a gente está homenageando o nosso pastor, né, que também é meu tio, e que Deus me deu o privilégio de estar morando em Uberlândia já há uns 17 anos, eu acho, né, bem? 17 anos, e o conjunto, ele foi iniciado em homenagem num dia de aniversário para o pastor. E foi feito isso em 2001, há 14 anos atrás. E aí eu conversando com o pastor Eurípides, a gente não queria, a Cléo também me ajudou muito, né, me esforçou nessa... E a gente não queria deixar passar em branco esses 14 anos. Por eles, para que eles possam também valorizar o que eles têm, a igreja possa reconhecer o trabalho que o ministério nos dá, o apoio que ele nos dá, e aquelas crianças que ainda não fazem parte ainda desse conjunto, que possa fazer, e porque Deus tem sido fiel para conosco durante esses 14 anos. Eu tinha pedido durante algumas reuniões de conselho, eu sempre falava que eu pedia 50 crianças. Por quê? Porque quando nós começamos, eram os nossos filhos, era o meu filho, era o filho da Anice, era o filho do Ismael, nós éramos aqui um pequenininho, de 7, 10 crianças. E eu pedia 50 crianças. E às vezes o pessoal do conselho, o Éber, a Lady Jane, pede já 100. Por que não pede 100? E Deus, ele foi fiel. Nós não temos 100 hoje. Passou 14 anos. Mas nós temos mais de 50. Então eu louvo ao Senhor por isso, pelos 14 anos. E nós vamos convidar todos os meninos que já passaram por aqui. Eles estão meio vergonhosos ali, mas eles vão vir assim. Aqueles que estão aí também sentados, Maressa, Rebeca, Acácio, Samuel. E mais alguns aí. Pode vir aqui, por favor. Nós vamos cantar o primeiro hino. E vamos, a geração antiga com a geração de hoje, oferecer um hino em louvor e agradecimento a Deus pela vida do pastor. Vamos ficar aqui, ó. Tá? Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ver esses meninos crescerem. Hoje já estão aí preparando para casar, alguns. E eu louvo o Senhor pela vida deles, porque eles estão firmes na casa do Senhor, servem a Ele ainda. E toda honra e toda glória é ao Senhor. Amém? O primeiro hino nós vamos estar oferecendo ao nosso pastor. E o segundo hino nós vamos estar cantando com o conjunto que está aqui, todo de branco. E nós vamos estar louvando ao Senhor por essa geração, que o Senhor possa transformar, possa fazer uma revolução na vida delas e que elas possam servir o Senhor para todo sempre. Te convido pra morar.
e que anuncia o tempo da salvação. Vai começar uma revolução nessa geração. Vai começar uma transformação nessa geração. Estão orando pra que Deus restaure todas as famílias, que o filho honre o pai e o pai ame o filho, e que em toda casa haja paz e harmonia. Estão orando pra que Deus restaure os jovens dessa geração, que deixe droga, violência, prostituição, que sejam livres e conheçam o Deus da salvação. Vai começar uma revolução nessa geração. Vai começar uma transformação nessa geração. Estou gerando em meu coração uma revolução. Estou clamando por uma nação rendida aos teus pés, e que ora, que adora, que não troca sua glória, que te busca, que te ama, pelo que tu és, Rei dos reis. Vai começar uma revolução nessa geração. Vai começar uma transformação nessa geração. Vai começar uma revolução nessa geração. Vai começar uma transformação nessa Estou gerando em meu coração uma revolução. Estou clamando por uma nação rendida aos teus pés, e que ora, que adora, que não troca sua glória, que te busca, que te ama, pelo que tu és, Rei dos reis. Nós vamos ficar de pé e fazer oração pela família. Por gentileza, pastor Assis, ele está. Vem aqui, pastor Assis, fazer oração com a família e pela família, se ele estiver. Está presente, pastor Assis? Está vindo? Ok. Pastor Assis vai estar orando com a família e pela família. E nós vamos estar orando uns pelos outros, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Vamos orar para que o Senhor continue abençoando. Vamos lembrar daquelas famílias que estão sofrendo, que estão passando por momentos delicados, difíceis. Nós vamos estar orando para que Deus dê vitória, né? E venha socorrer estas famílias. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. A Bíblia Sagrada nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Querido Deus e nosso eterno Pai,
Nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. E neste momento, Senhor, nós nos dirigimos a ti com uma palavra de oração em favor da família, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que a família tem estado sob fogo cerrado do inimigo das nossas almas, ó Pai. Mas nós cremos, ó Senhor, na vitória dos teus filhos, na vitória da igreja, na vitória do teu povo, Senhor. Porque tu, meu Deus, tens se levantado em favor dos teus servos para nos ajudarmos, ó Senhor, nesta luta, Pai. Nós não estamos lutando, Senhor, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim, meu Deus, contra as hostes espirituais da maldade que nos cercam e nos rodeiam a cada dia. Senhor, levantamos este clamor e te pedimos, ó Deus, que venha dar vitória, Pai, a estes nomes que aqui foram mencionados nesta noite, Senhor, que tu sabes e conheces a necessidade de cada um, ó Pai. Nós oramos na certeza da nossa vitória. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe pastor Assis e a sua família. Queridos irmãos, vamos ouvir vencedores. Louvar ao Senhor também nesse momento. Façam isso com alegria, com a unção que Deus... Juntos vencedores por Cristo, cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Em especial o nosso pastor. Pastor, eu vou deixar aqui um versículo para o Senhor em especial. Confesso que fico um pouco nervosa. Aqui eu sou pequenininha. Fica aqui em João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a gente entende que a responsabilidade de um pastor, naquela época, era alimentar, era guardar as suas ovelhas, era proteger, era guiar as suas ovelhas. E as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor pelo tempo que ele passava com elas. Reconhecia também o seu cheiro. E o pastor também reconhecia cada ovelha e dava a ela o seu nome. E ele chamava e elas atendiam. Então nós entendemos aqui, pastor, à luz da palavra, que Jesus é o nosso bom pastor. Porém, o Senhor também é o nosso bom pastor. O Senhor Deus tem colocado ao Senhor um cajado, tem colocado autoridade, tem colocado uma percepção divina, que não é algo humano. O Senhor consegue, às vezes, ver detalhes das suas ovelhas que outras pessoas que convivem não percebem, mas o Senhor consegue. Porque o Senhor tem derramado sobre a sua vida a graça, a autoridade e essa percepção que não é algo humano, mas é algo de Deus. E nós cremos, pastor, que o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Nós amamos muito o Senhor e queremos que todas as bênçãos sejam derramadas à casa do Senhor, à sua vida e ao seu ministério. Amém. Nenhum obstáculo o impedia. Fizeste chuva ou sol, caísse tempestade, ali estava ele, buscando um milagre. Até que um decreto o rei assinou, proibindo as orações, mas Daniel lançado foi na cova dos leões, mas ele continuou com suas orações. Assim eu vou continuar orando
Pastor, é o seguinte, a orquestra vai tocar uma música agora. O título desta música é In the Name of the Lord. Maravilhoso, né? A gente sabe que o senhor gosta muito dessa música. É uma música que quem canta são os arautos do rei. E ela diz o seguinte: há poder no nome do Senhor Jesus. Lá em casa hoje, eu falando com a minha família, a gente lembrou do aniversário do Senhor. E nós dizemos que isso é uma bênção para nós. Então a orquestra vai adorar ao Senhor. E nós, além de pedir ao Senhor que abençoe a igreja, que a igreja seja edificada, mas que o Senhor receba um presente especial do Senhor nessa noite através deste louvor. Amém?
Quero agradecer os jovens e também a orquestra. Que Deus abençoe vocês. Eu estou feliz em ver aqui a irmã Terezinha hoje, ao lado da minha esposa ali da Tomico. Que bom, irmã Terezinha, ver a senhora aqui. Que Deus abençoe. Como nós anunciamos, através do pastor Marcos, quem vai ministrar a palavra de Deus para nós nesta noite é a nossa irmã pastora Rosenlane, qualquer coisa assim. Ela depois vai falar para vocês. Vem cá, minha querida, por favor. Essa abnegada irmã, faz um ano que a gente teve lá, Saulo, faz um ano que tivemos lá, aproximadamente um ano. E nós falamos aqui, inclusive o papai, a mamãe do Rodrigo está ali, o nosso missionário na Itália. Nós falamos a respeito da visão dessa irmã, a respeito do reino de Deus em toda parte do mundo e aonde ela tem a sua sede, que é na Itália. E ela estendeu a mão para o nosso missionário no momento de crise, e ela foi uma mão amiga, uma pastora, uma missionária, uma irmã e uma mãe para o Rodrigo e para a Marielle. E nós estamos tendo o privilégio de tê-la aqui conosco. E além disso, ela tem um testemunho muito maravilhoso. Gostaríamos de que ela pudesse estar aqui outros e outros dias, para que nós pudéssemos estar ouvindo a nossa irmã. Mas ela volta para São Paulo amanhã, e ela está tendo pouco tempo para estar aqui conosco em Uberlândia. Eu agradeço a atenção que a Secretaria de Missão deu à nossa irmã. Eu estava viajando, cheguei ontem, fui participar de uma convenção em Vitória do Espírito Santo. E eu estou feliz, irmã, que Deus te abençoe. A igreja quer recebê-la, colocando de pé para ouvi-la ministrar a palavra de Deus. E vocês estão felizes? Querem dizer amém? Digamos amém. Deus abençoe. E ela traz consigo um livro que ela escreveu. E eu entendo que esse livro deve ser bom para todas as pessoas, mas especialmente para os jovens. É um livro ilustrado, tenho certeza que é fácil de ler, e você vai ser edificado através desse livro, e ela vai estar falando desse trabalho para que os irmãos possam adquirir ou se informar. Nós vamos ouvi-la agora, e você está com a palavra. Depois você fala todo o seu nome, que aí eles vão entender melhor do que eu falando. Amém, queridos, podem se sentar. Eu nasci no Brasil, mas já moro na Itália há 25 anos. Fui embora do Brasil quando eu tinha quase 20 anos. Eu tenho 45, eu sou conservada, não parece, eu sei. Mas, e eu já vivo na Itália há 25 anos. Eu sou descendente de italiano e de alemão, então meu nome é um pouco difícil, mas é Roslyn Berner Faccio. Vocês podem tentar repetir? Não, mas pode chamar tipo no Brasil, que todo mundo me chama de Roselen Berner Faccio. Amém? Queridos, eu vou só contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei lá na Itália para você, e depois eu vou liberar uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa igreja. É uma honra, antes de tudo, muito obrigado, pastor, pastores, por esse convite, estar aqui com vocês. E eu quero só poder contar um pouquinho da minha história, porque eu creio que se você ouvir a minha história, você vai falar, puxa, Deus pode usar todo mundo mesmo. Amém? Então não é para me exaltar, mas é para exaltar o nome do Senhor Jesus, que muda a nossa história, e é para nos apaixonarmos mais por Ele. Amém? Esse livro que eu escrevi, que chama Chá com Deus, se você o conhece e se apaixona, conta um pouquinho dessa história, mas sobretudo fala de como escutar a voz de Deus. Porque muitas vezes nós acreditamos, Deus, Deus, mas ficamos esperando que alguém fale o que Deus tem para nós. E eu creio que Ele quer falar com cada um de nós. Amém?
Eu acho que a parte mais linda de Deus é Deus. É Ele que é tudo. Amém? Eu falei até outro dia, às vezes eu ouço as pessoas dizendo, no Brasil muito isso. Nossa, eu tive essa bênção, eu tive esse carro, eu tive essa bênção, esse novo trabalho. Queridos, a bênção é Ele. Esse monte de coisa que você pode ter, o apóstolo Paulo fala como Deus não vai dar com ele todas as outras coisas. A parte melhor de Deus é Deus. A parte mais fantástica de Deus não é ter coisas. E muitas vezes a igreja está buscando as mãos de Deus e não a face de Deus. Mas o Senhor está buscando adoradores, amém? Ele está buscando gente apaixonada por Ele. Ele quer ter uma relação conosco. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 4, que o Pai está buscando adoradores, verdadeiros adoradores. Essa palavra, adoração, vem de uma palavra grega que é proskeneo. Diga comigo, proskeneo. Que quer dizer chegar perto de alguém e beijá-lo com afeto. Fala de intimidade. O Pai não está buscando trabalhadores. Quem sabe disso? Quem sabe que a Bíblia diz que a messe é muito grande, os operários são poucos, mas diz, peça para o patrão da messe e ele vai mandar operários, amém? Então o Pai não está buscando trabalhadores, porque se precisar de trabalhadores é só pedir para o Pai e Ele vai mandar. Mas Ele está buscando adoradores, porque está difícil encontrar quem o ame, quem o adore e quem tenha uma relação íntima com Ele e viva para Ele e por Ele. Amém? Eu me converti com 13 anos, eu vou falar assim bem rapidinho um pouquinho a minha história. Eu conheci Jesus com 13 anos e nasci numa família onde a minha mãe era testemunha de Jeová e meu pai era aquele católico que nasceu católico, mas era ateu. Então só assim... Por ideia, ele era católico, ele era um sindicalista, uma das pessoas que inventou no Brasil as casas populares. Então era um homem bem vermelho, daqueles que falavam o dia inteiro, o lugar melhor no mundo é a Rússia. Eu era pequenininha, falei, nossa, a Rússia deve ser um lugar bom, né? Meu pai fala sempre disso. E ele falava assim, a religião é o ópio dos pobres. Quem já ouviu isso? Era uma frase aí que falavam muitos anos atrás. Então eu cresci com essas duas religiões, fazendo todas as coisas da Igreja Católica e fazendo todos os estudos dos Testemunhos de Jeová, mas eu não conhecia o Senhor Jesus. Quando eu tinha 13 anos, alguns jovens da Renovação Carismática Católica me convidaram para ir numa vigília de oração. E eu fui porque tinha um loirinho que eu gostava. Eu senti uma unção para vigília. Eu falei, unção boa, unção de loirinho. Já viu unção de loirinho? Aí eu falei, nossa, eu estou sentindo que eu tenho que ir nessa vigília. E acabei indo porque eu gostava do meu loirinho. E cheguei lá e encontrei o loirão, como eu digo sempre. Eu comecei a ver esses jovens que diziam, Jesus, eu amo você. Alguns choravam. Eu falei, Deus... Eu cresci fazendo estudo dos Testemunhos de Jeová, batendo na porta de domingo de manhã. O mundo está acabando às 7h30. Aquelas coisas terríveis, né? Ninguém merece. Mas tudo bem. E fiz tudo isso. E daí eu falei assim, e aí? E eu não conhecia Deus. Eu não podia falar, Senhor, eu amo você. Eu fui embora desse lugar. Fui para uma fazenda com a minha mãe, com uma moça que trabalhava com a gente. E eu comecei a sentir assim muita tristeza, não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu falei, nossa, Jeová deve estar me punindo. E aí eu comecei a falar com Jesus pela primeira vez. Você sabe que para os Testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é um profeta, mas não é Deus. E eu comecei a falar, Jesus, eu tenho só 13 anos, eu não sei... Se você é Deus, se você não é Deus, aqui cada um diz a sua, um monte de religião, eu tenho só 13 anos. Se você existe, por favor, faz explodir alguma coisa. Sabe uma oração de 13 anos? Ou manda um anjo, faz uma bagunça. E depois eu falei, pega a minha mão e fala para mim, bom dia, eu sou Jesus e sou Deus. E eu estava falando na realidade com a parede, não achei que Jesus ia responder. Quem nunca falou com a parede? Todo mundo às vezes fala com a parede, né? Então eu comecei a falar, mas a parede respondeu. O Senhor Jesus, a um certo momento, alguém pegou na minha mão. Uma pessoa pegou na minha mão. Eu senti alguém segurando a minha mão. Segura a mão aí da pessoa que está do teu lado, para você sentir o que eu sentia.
Eu senti alguém que segurava na minha mão, essa mão queimava, pegava fogo, e do outro lado não tinha nada, e eu passei ao terror, porque eu não estava preparada para a resposta de Deus. E eu falei, Deus, e aí? E eu falei, como Jacó, Senhor, que lugar terrível, a tua presença está aqui. Eu comecei a chorar. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Senhor, eu vou falar de você para todo mundo. Mesmo que ninguém acredite, eu vou contar para o mundo que você é Deus e você é o Deus de todas as coisas. Porque você me respondeu. Gente, eu acordava pelos primeiros meses assim, Deus existe. Porque se Deus existe de verdade, tudo muda, amém? E ali eu entendi que a religião, qualquer religião, faz mal para o homem. Até aquela evangélica. Porque muitas vezes nas igrejas, em vez de ter crentes, a gente tem religiosos. Pessoas que vêm na igreja, que fazem tudo que parece certinho, mas não tem uma vida com Deus, não o adora, não o busca, não vive com Ele, não está falando com Ele, não escuta a voz dEle. E aí acaba indo embora. Por isso que a gente fala, na igreja não tem jovem. Gente, nós temos uma igreja onde 90% é jovens. Hoje nós temos 50 igrejas na Itália e fora da Itália. E é muito difícil ver pessoas assim, são os jovens que trazem os pais na igreja. Se você ver a foto dos nossos batismos, você vai falar, nossa, mas é tudo jovem, tem um velhinho aí no último batismo. Porque os filhos que estão trazendo os pais, porque está na hora da gente ensinar para eles uma relação profunda com Deus. Um cristianismo de verdade, como ali na Bíblia, um cristianismo que dá tudo, que dá vida, não um cristianismo mais ou menos. Amém? Às vezes a gente quer tudo certinho, mas o cristianismo, ele não é uma coisa toda certinha, gente. Aonde Jesus passou, ele criou confusão. Ele falou que ia colocar mãe contra filho, filho contra pai. Aonde Jesus passou, criou confusão, porque o evangelho é algo muito forte, que transforma a nossa vida. Não pode ser mais ou menos. Amém? Eu não consigo entender o cristão que você tem que falar para ele na igreja. Gente, vem, tem igreja até que cria noite do churrasco, para ver se aqui no Brasil funciona, para ver se o povo vem antes. Queridos, quando nós amamos, nós queremos ir. Não vai precisar ninguém ficar aqui falando, chega às 6. Você vai contar, vai falar, vou chegar antes. Eu quero adorar o Senhor, eu quero escutar a voz dEle. Eu quero saber o que Ele está dizendo. Eu estou com sede dEle, sede da palavra dEle, sede da sua presença. Amém? Quem está apaixonado dá tudo. Amém? Quem já foi apaixonado ao menos uma vez na vida aqui? Levante a mão, todos os normais. Alguém precisava falar para você, liga para tua namorada. Alguém precisava falar para você, olha querido, encontra com ela uma vez por semana. Precisava? Ou teu pai falava, chega de falar com essa menina no telefone. Como é que era? A paixão leva você a querer Deus e a querer mais de Deus. Amém? Então eu fiquei apaixonada por Jesus. E eu comecei a pregar o evangelho. Agora, quem tinha me falado de Jesus era o movimento carismático, os meus amigos. Então, eu deixei o testemunho de Jeová brigando com a minha mãe de todo jeito, porque ela não queria, obviamente. E comecei a frequentar esses jovens. E eu comecei a ser muito conhecida no meio da renovação carismática. Porque eu era pequenininha, tinha 14 anos, e li um monte de Bíblia e sabia muito, e comecei a pregar. Eu prego desde quando eu tenho 14 anos. E sempre colocando assim paixão no coração das pessoas, porque eu tinha me apaixonado por ele. Até que um dia, depois de ser bem conhecida no mundo católico, o Senhor colocou no meu coração de ir para a Itália em um modo muito louco. Eu acordei um dia de manhã, fui na casa de uma minha amiga, estava dormindo lá, levanto, a irmã dela estava vendo Tom e Jerry. Vocês conhecem Tom e Jerry? Tom e Jerry estavam em Veneza. Ela olhou para mim e falou, vamos para a Itália? E eu falei para ela, vamos. Como se alguém falasse para você, olha, vamos um dia para o Japão? Você vai falar, não? Vamos, um dia nós vamos. Ela, o dia seguinte, já voltou, olha, custa isso, a gente vai partir nesse dia. Eu, peraí, eu nem sei se minha mãe quer, nem sei se é de Deus isso. Era uma brincadeira, a gente estava vendo Tom e Jerry. E aí eu fui orar. Eu nunca tinha pensado de ir para a Itália, eu estava pensando de estudar inglês, ir fora um pouquinho por um ano, só para melhorar uma língua. E o Senhor falou comigo, isso é o meu plano. Eu falei, nossa Deus, mas você fala através de Tom e Jerry? Ele falou, eu sou Deus, eu falo através de quem eu quero. Eu falei, então tá bom. Daí eu falei, então Tom e Jerry é de Deus. Queridos,
Tudo se organizou para que eu partisse. Eu fui para a Itália, fui com 9 malas, porque foi minha mãe que preparou minha mala. Nunca deixe tua mãe preparar tua mala, porque ela ama muito você. Ela vai colocar o ursinho quando você nasceu, o sofá, sei lá, tudo. E quando eu cheguei na Itália, eu era assim, super católica. Para você ter uma ideia, eu orava 3 rosários por dia. Não sei se você tem assim ideia, sabe o terço? 150 Ave Marias ali por dia, me confessava toda semana. Eu era assim, super ali dentro. E aí fui para a Itália, imaginando, puxa, a Itália, não sei se você sabe, mas tem um calendário católico onde tem os santos, as pessoas que foram assim melhores. 90% são italianos. Eu falei, puxa, na Itália todo mundo deve ser santo. Aí como eu tinha 19 anos, eu falei, que bom, eu vou chegar em Roma e eu vou ver pessoas tipo o apóstolo Paulo falando, irmãos, se convertam, o Senhor está voltando. Eu falei, olha que delícia, deve ser fantástico ir lá em Roma. E aí eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei é que nos roubaram. Ninguém não viu o apóstolo Paulo, viu o ladrão da cruz. Nos roubaram, a gente ficou sem dinheiro, tivemos que dormir na rua. Foi uma aventura, se você quiser, está ali no livro, tem mais detalhes. Mas eu queria ter ido embora da Itália, o Senhor continuava a falar para mim ficar. Ele começou a abrir portas na igreja católica, e eu comecei a pregar dentro de conferências de 10 mil, 15 mil, tantas pessoas. Acabei sendo preleitora dentro dos conventos para padres e freiras. E fui viver num convento franciscano, fazendo os votos de obediência, de castidade, de pobreza, e cuidando de uma comunidade franciscana perto da cidade de Assis. Acho que vocês já ouviram o nome dessa cidade, né? Francisco de Assis. E ali eu comecei a fazer uma coisa que nenhum católico deve fazer se ele quiser continuar a ficar católico. Eu comecei a ler a Bíblia. Muito. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu entrava em confusão. Porque eu estava vivendo dentro da igreja. Eu ia sempre visitar o bispo, eu tinha um padre espiritual que todas as semanas a gente se via e falava. Eu estava pregando já em vários lugares e eu lia a Bíblia e falava, tem alguma coisa que não está certo. E eu comecei a falar com esse pai espiritual que eu tinha, que era o Padre Vitório na época. Eu falava, Padre Vitório, por que na Bíblia está escrito assim e a gente acredita assim? E glória a Deus, ele era um homem honesto. Ele falava para mim, você tem razão. A igreja inventou isso. A Bíblia tem razão. A Bíblia não diz isso. Daí eu cheguei com 20 anos e falei, Padre Vitório, vamos falar com o Papa, pedir para ele pedir perdão em televisão para todo mundo e vamos começar de novo. E ele começou a dar risada, falou, se vê que você tem só 20 anos. E eu falava, não, mas está errado. E o Senhor começou a demolir todas as coisas que eu tinha acreditado por anos. Acreditado em Maria, que era uma intercessora, mostrando para mim que é impossível isso na Bíblia, a história dos santos e tantas outras coisas. Até o momento que eu tive que tomar uma decisão entre a verdade e a religião. E, gente, não era fácil, porque na religião eu era já muito conhecida. Na religião eu tinha tudo o que eu necessitava. E se eu saísse dali, eu ia sair sem nada. Mas eu acredito que a verdade vale mais do que todas as outras coisas. Amém? Então eu escolhi sair dali. Eu falei para o Padre Vitório, eu falei, se você quiser, eu fico aqui por obediência, mas eu não acredito mais nisso. Ele falou para mim ir embora. Eu fui morar depois na Espanha com a Opus Dei, para ver se eles mudavam a minha ideia com a Bíblia na mão. E com a Bíblia na mão, ninguém conseguiu destruir o que eu já tinha acreditado que era na palavra de Deus. Amém? E aí passa a fase número 2. Eu queria ir embora da Itália, porque eu falei, a única coisa que eu conheço é o mundo católico. E o que eu vou fazer na Itália? Para mim, a Itália era a igreja católica. Aí um dia, eu estava decidindo se eu ia morar num lugar, o que eu ia fazer. E de repente, eu tive uma experiência como um êxtase. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu estava caminhando nas ruas da Itália. E por 3 horas, mais ou menos, o Espírito Santo falou comigo de um avivamento que ia ter na Europa. Na época eu estava sozinha. Hoje talvez, eu sou bem conhecida na Itália, seja fácil acreditar. Mas na época eu estava sozinha e ele falou para mim, ele falou, Roselen, lembra de uma coisa.
A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu estou mandando um grande avivamento na terra. Vai ficar um resto de pessoas. Muitos dos meus filhos vão me deixar e vão viver uma vida de qualquer jeito. Levanta para mim uma geração radical. Levanta para mim uma geração capaz de viver como os apóstolos viveram. Levanta para mim alguém que é disposto a dar a vida para que o evangelho seja pregado em todas as nações. E eu acreditei. E falei, puxa Deus, uau, que lindo isso. E falou várias coisas, falou, eu vou te levar na frente de autoridades, da televisão. Você vai falar para muita gente lá no alto e lá embaixo. E eu, quando eu ouvi, eram coisas tão grandes, algumas até o Senhor falou para mim não falar ainda para ninguém. Eu ainda não falei para ninguém. E eu falei, nossa Deus. Na época eu tinha 25 anos e eu falei, agora? E aí eu evangelizei um moço, eu fiz natação agonística por muitos anos, eu evangelizei um moço na piscina, uma outra mocinha americana veio pedir para mim se eu podia ensinar a palavra de Deus para ela, e o Senhor falou comigo, falou, começa algo novo, que não tem, com métodos novos, radicais, que nunca a Itália viu. E eu comecei a falar, bom, tudo bem, quando Deus fala, às vezes a promessa de Deus é daqui uns 50 anos, né? Eu falei, talvez seja daqui uns 50 anos. E na mesma noite eu recebi um telefonema de 12 amigos que eram da Renovação Carismática e que tinham saído e tinham virado pastores. E me disseram, o Senhor está falando para a gente que você tem que começar algo ali. E eu falei, tudo bem. Só que eu não sabia como começar. Eu sabia como abrir grupos carismáticos, eu sabia como orar pelas pessoas, pela cura das pessoas. Eu tinha visto muitos milagres. Mas eu não sabia como começar uma igreja. E nem como começar um movimento de avivamento. Aí o que eu fiz? Nós começamos a orar e jejuar. E pedir para Deus nos guiar, porque nós não sabíamos nada. A doutrina que eu tinha, a teologia que eu tinha estudado era uma teologia católica. Eu comecei a ir em algumas igrejas evangélicas para ver como é que era. E eu descobri que no mundo católico, todo mundo é muito ligado a imagens, a ídolos. E no mundo evangélico, a idolatria de homens, mas tem sempre idolatria do mesmo jeito. Às vezes falam, vai chegar o pastor, não sei o quê. Ai meu Deus! Tem pastor que tem guarda do corpo, não pode chegar perto. O cara é estrela. Gente, tem idolatria de imagem, tem idolatria de pessoas. É sempre idolatria, é sempre pecado. E eu comecei a ver a tristeza do coração de Deus nisso. E ver que Ele quer um evangelho de verdade. O que Ele pregou. E o que aconteceu? Aconteceu que nós começamos, oramos e jejuamos por um ano. Eu tinha perdido 16 quilos. A gente orava, toda semana a gente jejuava e comia de sábado e domingo. Depois, algumas vezes, a gente jejuava por 40 dias e depois comia. Jejuava 21 dias, jejum de tudo. Só pão e água, só chá, só leite, só tudo. E a gente ia orando, falando, Deus, o que você quer? Nós orávamos pelos dons do Espírito Santo e todos nós recebíamos esses dons, esse grupinho de jovens. E o Senhor continuava a falar para mim, continua a ver grande, continua a ver as nações. E eu fechava os olhos e eu via as nações. Mas quando eu abria os olhos, eu via assim nada, né? Eu lembro assim, um culto onde eu estava tocando violão nesse lugar meio escuro. E daí tinha uma mulher sem cabelo, porque ela estava deprimida, a amiga dela, o mocinho que eu tinha evangelizado na piscina e uma outra. E eu assim, nós vamos conquistar o mundo. Aí eu olhei com os olhos naturais. Eu olhei e falei, Deus, eu sou louca. Eu sou completamente doida, alguém tem que me levar no hospital. Gente, sabe por quê? Os olhos naturais, muitas vezes você não vai ver, você vai ver por fé. E a fé é uma certeza que está dentro de você. E é uma certeza que ninguém pode roubar, nem as circunstâncias. Eu olhava e falava, Deus, como é que a gente vai fazer isso? Mas o Espírito Santo continuava a falar dentro de mim, eu vou fazer isso. Por isso eu sei que tudo que a gente conquistou é glória de Deus. Para fazer assim a história um pouquinho mais curta, hoje nós somos a igreja maior que tem em Milão. Abrimos outras 50 igrejas, só o ano passado abrimos 26 igrejas. E começamos um movimento sobrenatural, onde, gente, a gente tem uns cultos onde a pessoa entra e se converte.
não precisa nem ouvir a palavra. E a gente não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo coisas sobrenaturais. Tudo que o Senhor falou aconteceu porque o jejum e a oração, os velhos princípios, às vezes a gente fica querendo criar coisas para falar, não, a gente tem que criar um evento. Queridos, os velhos princípios, a oração, o jejum, a palavra de Deus, a consagração, a santidade, é isso que atira a presença de Deus em um lugar. Amém? É isso. E nós acreditamos, é óbvio, quando você trata com um jovem, você tem que fazer uma música que eles gostam um pouco mais, mas os princípios não vai mudar nunca. Os princípios de Deus são radicais e vão continuar sendo radicais. Você pode pintar o cabelo de vermelho, mas o princípio vai continuar a ser radical. Não pode mudar a santidade. Às vezes a gente acha que a santidade está aqui, está também aqui. Mas é inútil, né? Se vestir bonitinho e passar perfume se teu coração está longe de Deus. A gente precisa acreditar que o Deus da Bíblia ainda é vivo e ainda está pedindo as mesmas coisas para a sua igreja. Deus realizou tudo o que Ele falou para a gente. Eu me encontrei orando e pregando o evangelho para o presidente do Partido Comunista Italiano dentro do Palácio de Roma. Preguei o evangelho para o Berlusconi por 20 minutos, que é um presidente, alguns provavelmente conhecem a fama dele, ele não se converteu, mas preguei. Deus começou a abrir portas para mim. Fui 3 vezes tomar café da manhã com os presidentes dos Estados Unidos, com os últimos 2. E às vezes, gente, eu lembro que eu estava ali quando eles falavam assim, ladies and gentlemen, senhores e senhoras, o presidente dos Estados Unidos. Eu olhei e falei, Deus, até o garçom é mais rico do que eu nesse lugar. E o Senhor falava para mim, sabe por que você está aqui? Porque você acreditou. Eu estou precisando de um povo que acredite em mim, que acredite que eu possa levantar uma geração sobrenatural. Eu estou chamando ainda um povo de fé, um povo que acredita que eu sou Deus e posso fazer qualquer coisa, até levar uma loirinha para tomar café da manhã com o presidente. Amém? O Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso. Por isso eu creio muito no poder da oração e no poder da consagração. Amém? Então hoje é a primeira vez que eu vim para o Brasil e eu não queria vir. Sempre eu falo, nossa, eu vou para o Brasil, as igrejas, tem tanto avivamento. E olha, eu vou confessar para vocês, eu estou viajando já há alguns dias em várias denominações, batista, pentecostal, de tudo. Então não é nada assim referido a vocês. Mas tem uma grande tristeza no meu coração pela igreja de Jesus. Porque eu estou vendo gente que está mais feliz que o filho vire médico do que vire pastor. E não tem nada de mais lindo que servir o Senhor, nosso Deus. E eu não tenho nada contra isso. Cada um pode servir Deus lá na profissão onde está. Mas eu estou vendo gente que está acumulando casa, carro. Outro dia eu estava ali no hotel. Eu comecei a olhar alguns programas cristãos. E eu comecei a chorar. Porque um deles tinha uma cruz, onde o cara tirava a água da cruz e falava, vem aqui colocar a água da cruz na tua ferida. Gente, a igreja católica já viveu tudo isso. A igreja católica já tem água benta para curar as pessoas. Já tem Lourdes. Vem aqui, fala comigo. Gente, a igreja católica já viveu tudo isso. A gente está cego e está vivendo a mesma coisa. Eu vi pastores dizendo assim, olha, se você der uma oferta de 600, você vai ganhar de presente uma Bíblia. Não é possível isso. E o meu coração, olhando para a igreja do Brasil, que antes era inspiração para mim, hoje é tristeza. Onde estão os missionários? Onde estão as pessoas que querem deixar tudo para o Evangelho? O Evangelho é feito de gente que deixa. Não é feito de gente que só tem coisas. Amém? Como pode ser que um cristão pode falar assim, nossa, eu tenho um carro, agora eu quero ter outro? Enquanto no mundo tem crianças de 10 anos sendo violentadas e com o teu dinheiro do teu carro você pode ajudar elas a conhecerem a Jesus e a sair dessa vida. Como a gente pode falar que a gente é cristão? Comendo direitinho lá em casa, feliz, agora eu tenho meu trabalho. De domingo a gente vai na igreja e depois a gente vai almoçar. Que cristianismo é esse? Você já viu cristão assim na Bíblia? Ou a gente vê na Bíblia um Jesus que passa curando as pessoas. Um Jesus onde dizem, maestro, mestre, aonde é a tua casa? E ele fala, eu não tenho um lugar. Mestre, hoje eu não quero nem imaginar, mas eu vejo os pastores nas mansões. Não precisa de nada disso. Eu acredito na prosperidade de Deus. Mas eu acredito que Ele nos dá prosperidade para dar para as pessoas.
Ele vai dar tanto para você, você vai viver com o mínimo, para dar o resto, para dar para as missões, para dar para as igrejas, para abrir igreja, para testemunhar o nome de Cristo. Na minha Bíblia, e penso que na sua também, está escrito assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Eu não quero que você levante a mão, porque eu não quero ficar triste. Quantos discípulos você fez no último ano? Quantas pessoas? Eu não estou falando de falar de Jesus, trazer aqui na igreja de domingo, não. Isso não é fazer discípulo. Isso é trazer um amigo na igreja. Fazer discípulo, a palavra discípulo vem de uma raiz de disciplina. Quer dizer, pessoas que são disciplinadas, que aprendem a fazer tudo o que Jesus comandou. Eu quero só te dizer isso. Quantos discípulos você fez no último ano? Quantas pessoas que conheceram a palavra de Deus, que você ensinou a jejuar, a orar, a ter uma vida com Deus, a viver santamente, e que no fim do ano você pode dizer a essa pessoa: hoje, pastor, não só vai ser batizada, mas vai ser um ministro, pode contar com ela, vai ser um missionário, vai ser um apóstolo, vai ser um mestre. Eu tinha uma amiga quando eu era pequena, e no aniversário do pai dela, ela dava sempre um disco de um cantor que ela gostava daquele cantor. Ela chegava e falava: olha, pai, você gosta? Olha um disco do Lulu Santos. O pai dela não gostava do Lulu Santos. Mas ela falava: mas é muito bom. E sabe o que eu vejo na igreja? A gente fazendo a mesma coisa. A única coisa que o Senhor nos pediu, falaram assim: Senhor, qual é a vontade de Deus? O que ele respondeu? Que todos me conheçam. Que todos conheçam a mim, o único e verdadeiro Deus. E depois, o que você quer de nós, Senhor? Vai fazer discípulo. Aí a gente fala assim: não, eu sirvo Deus cantando. Eu louvo a Deus porque você canta. Mas se você canta e não faz discípulo, você está dando para Deus o que você quer e não o que Ele pediu. É Bíblia. Não, eu quero servir o Senhor agora, sei lá, vendendo flores. Glória a Deus. Se você, enquanto está vendendo flores, está falando de Jesus, está pregando o evangelho para cada um que você vende flores, amém. Mas você está só vendendo flores por vender flores, isso não leva as pessoas a Cristo. Queridos, nós estamos falindo. E as igrejas no Brasil, e não é uma profecia ao contrário, é uma realidade, vão ser como hoje as igrejas na Itália. Você vai na Itália e tem igrejas maiores do que essas, que foram cheias assim, que são vazias, que tem 10 pessoas numa missa. Você vai em Assis, onde Francisco, ou São Francisco, falou assim: gente, vamos pregar o evangelho, em vez de fazer grandes catedrais. E em cima dessa pregação, eles fizeram uma das maiores catedrais do mundo, vazia. Você vai em Roma, e tem na mesma rua uma catedral daquele lado, uma desse lado e uma daquele lado. E você fala: puxa, gente, é vazia. Sabe por que é vazia? É vazia, mas era cheia. Era cheia de gente que ia todo domingo, de gente que ia durante a semana. É como se essa igreja fosse tão cheia, que o pastor tivesse que comprar o terreno do lado e o outro do lado. Só que de repente, ficou vazia. Ficou vazia porque começaram a vender o evangelho. Ficou vazia porque inventaram a água benta. Ficou vazia porque começaram a falar para eles que para ir para o céu bastava pagar. Ficou vazia porque os pastores se contentavam que eles viessem de domingo para dar o dízimo e as ofertas. E sabe qual a tendência do Brasil? É que daqui a alguns anos as igrejas estejam vazias. A Itália já viveu isso. O cristianismo já viveu essa porcaria de cristianismo. A gente tem que fazer mais. Eu não vou falar só de missões para você ir na Itália, no Japão ou na China. Mas eu quero dizer para você, nós estamos precisando de crentes. Lá tem 0,75% da população que é evangélica. Quer dizer, nem 1%. E nós estamos felizes aqui no Brasil. Falando: nossa, a gente tem uma igreja em cada esquina. Eu sou da presbiteriana, eu da batista. Olha que legal, todo mundo feliz, né? Eu quero dizer para você, você pode talvez não ir para a Itália, para o Japão, mas se você já fizer discípulos aqui, você acha que toda a Uberlândia já é cristã? Você acha que o Brasil inteiro já está em Jesus? E uma outra pergunta: você acha que todo mundo que está aqui hoje sentado, de verdade é cristão? Todo mundo. Todo mundo coloca Deus acima de todas as coisas. Se eu perguntar, todo mundo vai falar: lógico, o Senhor acima de tudo. Se fosse verdade, você ia ter tempo todo dia para orar e para ler a Bíblia. E eu fico ouvindo gente assim: não, eu não
tenho tempo para orar, ai, que difícil. Querida, é difícil porque o teu trabalho é mais importante, porque a novela ficou mais importante. O cristianismo é radical. O cristianismo nunca foi mais ou menos. A gente vai encontrar lá no Apocalipse, aquela igreja de Laodiceia, que é até a última. É a última igreja. E eu sei que vocês já estudaram isso, mas as 7 igrejas do Apocalipse fala da igreja da época, mas fala de períodos históricos também. E a igreja dos últimos tempos vai ser aquela igreja, eu não sou fria e eu não sou quente. Eu sou mais ou menos. Eu vou na igreja e me sinto bem. Eu espero que você se sinta mal com essa pregação. Porque uma pregação boa é uma pregação que a gente se sente mal, falando, Deus, eu quero mudar. É terrível, às vezes eu estou chorando com os nossos jovens. Nós estamos jejuando, 40 dias de jejum, 21, uma semana. Querido, entre em propósito com Deus, mude a tua vida. Não deixe que essa se diz mornidão? Que essa mornidão entre na tua vida e na vida da igreja, que por anos... Nessa igreja eu vi que tem até uma ponte com o nome do fundador. Eu imaginei, me contaram um pouco que era um brejo, um homem de visão. Hoje vocês têm o pastor Álvaro. Tanta gente que deu a vida. Sabe, a política começou a estragar a igreja. A política entrou em tudo. Os pastores, na época, os padres, começaram a se misturar. A querer ter cargo. No Brasil todo mundo, você já chega e fala, se é apóstolo, bispo, pastor. E daí? Eu quero servir Jesus, não importa se eu sou bispo, apóstolo, pastor, não estou nem aí com isso. Não é o título que faz a pessoa. No Brasil tem apóstolo que não tem nem ovelha. Tem pastor que não tem ovelha, todo mundo é pastor. E aí? Você viu pastor sem ovelha? Cheio de título, até feios alguns. Queridos, o evangelho é radical. Amém. Eu pedi para o pastor Saulo colocar um vídeo, que é um vídeo que eu gostaria que você visse comigo, para que você visse como é que era. Eu vou contar para você como é que eram os primeiros cristãos na Itália. Porque a Itália, você sabe que até o ano de 300, teve muita perseguição. E teve Diocleciano, foi a pior perseguição da história, que matava o cristão. Assim falava, olha, eu vou levar embora a tua casa e tudo que você tiver, se você disser que você é cristão. E muitos perdiam a cabeça. É aquele tipo de cristianismo que mudou o mundo. Não foi um cristianismo água com açúcar. Eu vou traduzir para você, porque o filme está em italiano. Eu queria que você visse isso. Eu não suporto estar aqui, que sentido tem? O sacerdote pediu para sacrificar incenso, não vai acontecer nada. Vocês estão vendo lá? É o desejo do imperador que a população participe publicamente ao sacrifício e que todo mundo dê prova de lealdade à tradição romana. Por isso ninguém vai deixar esse lugar sem ter feito um sacrifício ao imperador. Que seja feita a vontade do imperador. Pode apagar um pouquinho a luz. Que seja glória aos deuses, a Júpiter e aos deuses. Eu, Leporissanio,
cidadão romano, eu estou submisso à autoridade do imperador. Mas eu não vou sacrificar aos deuses. Falou, aquele homem é cristão. Você acha que não tinha? Flávia. São os amigos dela. Eles também são cristãos. Juliana, o que você está fazendo? Nós também não queremos sacrificar. Coloquem eles nas prisões. Eles vão ter uma noite e um dia para mudar de ideia. Se eles não mudarem de ideia, eles vão morrer, como a lei de Roma diz. Levem-os embora. Vamos começar por você. Meu Deus, seja feita a tua vontade. Venha conosco. Você é o meu refúgio, Senhor. Sem você eu não tenho nada. Eu não vou temer o mal. Mesmo que estivesse no vale da sombra da morte. Você reconhece a natureza divina do imperador? O imperador é só um homem. Podem levar para frente a condenação. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pai, não. É o povo que está orando. Perdoa os nossos inimigos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Liberta-nos do mal. Renuncia à tua fé. E eu vou te salvar a vida. Dove sono i cristiani?
Onde estão os cristãos? Vamos ver se batendo em você, você fala. Nega o teu Deus. Nega o teu Deus. Nega a tua fé. Pai nosso, que estás no céu. Você vai ser a carne dos meus soldados. Eles vão te tratar como a pior das prostitutas. In manus tuas, Domine, confide spiritum meum. Coloco o meu espírito. Eu sei que essas são cenas muito fortes, mas isso não é que está acontecendo 1000 anos atrás. Vocês sabem que isso está acontecendo hoje. Que tem um grupo que chama ISIS, que está matando milhões de pessoas. Algumas a gente vem a saber, outras não. E essas pessoas não renegam a fé. Naquela época, algumas pessoas renegavam a fé. Não todas conseguiam ficar ali por medo e por muitas outras coisas. O que eu quero te dizer é, se hoje tivesse uma perseguição no Brasil e falasse, olha, você vai perder a tua casa, o teu carro e tudo que você tem, não vai poder trabalhar se você for cristão, você de verdade ia continuar sendo? A igreja ia estar cheia de domingo? Ou para a gente tudo isso é mais importante? Eu não sei se você sabe, essa é a história de uma moça conhecida, chama Bárbara. Quem já ouviu falar? Os católicos chamam ela de Santa Bárbara. Mas eles que inventaram isso, na época não tinha santo. Era uma jovem, que eles dizem que, sei lá, cuida da chuva, mas não é verdade nada disso. Era uma jovem, a mãe dela era cristã, a mãe dela morreu pelo evangelho. Ela foi o pai dela, que era governador de Roma, que colocou ela, você viu que ele que matou ela, que colocou ela no tribunal porque ela não queria renegar a fé dela. É uma história verdadeira. Você vai encontrar em Siracusa, onde tem o tio do pastor Rodrigo, uma outra cidade.
A história de uma outra moça, vários jovens de 18, 19, 16, 17 anos, o que eles estavam fazendo? Eles falavam, eu quero continuar a crer. E davam as vidas deles para não perder a graça de ter uma relação profunda com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, voltem a Ele completamente. O cristianismo é feito de gente radical. Não é feito de uma vidinha de qualquer jeito. Fale de Jesus para todo mundo. O mundo está se perdendo, vai se perder sempre mais. Está lotado, tem 35% dos evangélicos. No Brasil dizem que tem 35% de evangélicos e outros 35% fora da igreja. O povo não quer mais saber. Antes não tinha ateu no Brasil, agora já tem 7%. E quero dizer uma coisa para você, eu venho da Europa. Vai piorar se você não se levantar e não continuar a orar, a jejuar. Sabe o que eu tenho? Que imagem eu tenho da Assembleia de Deus? De milagre. De várias senhoras que oravam e jejuavam pelos filhos. Alguns eram bandidos e ficaram sendo pastores. Eu fui uma vez pregar na Assembleia de Deus em Roraima e eu ouvi histórias de irmãs que falavam, irmã, a gente ora, a gente jejua, a gente põe o joelho no chão, a gente tem tempo para Deus, a gente o adora. Aonde que está essa geração? Aonde que está o fruto dessas mães e desses pais que deram a vida para a gente? Aonde que estão os nossos filhos que a gente está ensinando eles que jogar futebol não é a coisa melhor do mundo? Que ser jogador não é a coisa melhor do mundo, mas servir o Senhor, ser missionário. Essa é uma igreja missionária. Vocês têm missionários em todos os lugares. Deem a vida de vocês para algo que vale a pena. Amém? Eu queria convidar você a se levantar, eu queria orar com você para a gente concluir. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu não estou falando aqui sem autoridade para falar, gente. Porque eu de verdade, eu cresci numa família que estava muito bem. Eu podia hoje estar vivendo no Brasil e ter muito dinheiro e estar bem. Mas eu não quero ter muito dinheiro e estar bem, enquanto o coração do meu Deus não está bem, porque o mundo está morrendo. Eu quero usar tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho. Sabe, quando você é pastor e muitas pessoas te dão tantas coisas. Mas a verdade é que tudo que tem dado para mim, eu tenho dado para a obra. Porque eu não consigo dormir de noite pensando numa Europa que está morrendo. Eu não consigo imaginar, eu viajo pela Europa. E o problema da Europa não é o católico, gente. O problema da Europa hoje é que ninguém acredita em Deus. Você pega crianças de 5 anos, assim. Você fala de Jesus, ela fala assim, Jesus não existe. Até no Natal, que alguns acreditavam assim, né? Tipo, pelo menos era pagão, mas tinha a ideia do Papai Noel. Eles falam assim, Deus não existe. 5 anos, 6 anos, 7 anos, Deus não existe. A minha pergunta é, o que você vai fazer ouvindo isso? Você está no Brasil, aqui muita gente fala, não, Deus existe. Mas aqui fala, Deus existe, mas é como se não existisse. Porque você está pensando na tua casa, na tua vida, na tua família. Queridos, separem. Se você não pode ir em missão, sei lá, separa alguma coisa para mandar alguém que quer ir. Vocês têm uma igreja missionária, tem muita gente, eu estou cuidando junto. A gente fez uma aliança aí com o pastor, de um dos pastores de vocês. Um menino, uma família que deixou tudo para servir o Senhor. Vocês têm outros ali no Iraque, em tantos lugares. O meu apelo para você hoje é, por favor, não vá para casa só sendo um cristão que vem de domingo. Porque isso não leva a nada. O cristianismo, depois de um pouco, se você vem só de domingo, ou vem, sei lá, em reunião, você vai cansar. Porque o cristianismo não é feito de reuniões. É feito de uma vida inteira, pregando o evangelho. Aonde você vai? Não precisa ir para a África para fazer isso. Está na escola. Começa a falar de Jesus para os seus amigos. Nós estamos entrando nas escolas na Europa. A gente na Europa, você não pode pregar o evangelho. Sabe como a gente faz?
Dá 30 evangelhos para os jovens. A gente escreveu o livro da revolução, I Am Rev, em inglês, para fazer de conta que não é evangelho. Eles vão dando escondido. E sabe o que aconteceu? Que as diretoras chamaram a gente para falar em público, dizendo, não importa se a lei fala isso, prega. O Senhor vai abrir portas para nós. Ele vai abrir portas para nós. Eu venho de uma cidade aí de Campinas. Uma pessoa, um número, não tem nada de especial em mim. Deus está procurando pessoas vazias para que Ele possa encher. Vazia dos próprios sonhos para que Ele possa dar o dele. Um evangelho radical. Um povo que se encontra para fazer vigília de oração. Eu não sei quantas vezes, mas se encontra em todas as sextas, sabe? Não sei, pede para o pastor, a gente quer orar mais, buscar mais. Fale de Jesus no teu trabalho. Fale de Jesus aonde você se encontre. Porque o que Ele pediu uma coisa para a gente. Vai por todas as nações. Vai no teu trabalho. Essa palavra é um gerúndio. Não é ide, é andando. No original está assim, andando, façam discípulos. Quer dizer, enquanto você está indo no supermercado, fala de Jesus para a mulher que está na frente. Está indo na farmácia, abençoa a pessoa que está do teu lado. Está indo comprar pão, fala de Jesus para ela. Não vai durar muito esse mundo, não. As profecias nos contam isso. Não perca a tua vida só atrás de casa, carro e prosperidade, que não leva a nada essa prosperidade. Busca a prosperidade do reino, busque o Senhor acima de tudo, deleita-te nele. O Salmo 37:4 diz, deleita-te nele, ele vai te dar todo o desejo do teu coração. Façam discípulos. E se hoje, quando eu falei para você, quantos discípulos você fez em um ano? Se você não fez nenhum, vem aqui na frente comigo hoje. Vamos pedir para Deus nos renovar. Vamos pedir para Deus fazer uma revolução como as crianças cantaram. Era o desejo das crianças que tenham uma revolução. Sabe, pastor, quando eu orava hoje à tarde por essa igreja, eu tive uma visão. E essa visão era assim. Eu via várias estruturas e via o Senhor assoprando nas estruturas e tudo começava a se mover. E o Senhor falava para você, é um tempo novo. E eu via o Espírito Santo pedindo para você pegar todas as estruturas da igreja e refazê-las todas. Como se você fosse um novo tempo para a tua vida, na tua idade, mas para o teu ministério. E o Senhor falava, eu tenho ainda muito para fazer nessa igreja. Mas eu via o Senhor mudando, Ele pegava todas as estruturas, colocava na tua frente e falava, mexe em todas elas, sem ter medo. Para que tenha de novo um avivamento, que essa igreja já viu, e que ela seja uma luz nessa cidade, em nome de Jesus. Queridos, venham aqui, vamos juntos, eu também vou me colocar aí, porque eu quero fazer mais discípulos. Agora, sabe por que eu quero fazer mais discípulos? Porque Jesus pediu, e nós somos apaixonados por Ele. Ele pediu para a gente, Ele falou, cuida do meu povo. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Senhor, não sei se eu te amo, você sabe. Ele falou, Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida do meu povo que está cheio de sede, de desejo. Tem gente que está gritando e não sabe que Deus existe. Tem gente que está se prostituindo nessa cidade que não sabe que Deus existe. Eu sei que o Senhor hoje vai fazer um chamado missionário nesse lugar. E não é só para ir para as nações, não. É para começar a servir Ele em um modo diferente. É para começar a servir Ele em um modo diferente. Feche os teus olhos comigo. E vamos falar um pouquinho com Ele. Querido Deus, desculpa se a gente não está fazendo exatamente o que você pediu. Você merece um povo que te ame de paixão. Você merece um povo apaixonado, porque você morreu naquela cruz por nós. Você merece um povo que te ama tanto, fino ao ponto de dar a própria vida, a própria idade. Você merece um coração que bate de dia e de noite pela tua casa. Jesus, desculpa. Desculpa se a gente está fazendo a nossa vida. Desculpa se a gente está esquecendo da tua casa e da tua igreja. Desculpa se a gente não está chorando pelas prostitutas. Se a gente não está chorando pela nossa família.
Desculpa, Senhor, se a gente só fala, meu tio não é convertido, mas a gente não está nem aí. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Nós hoje queremos fazer um ato profético, levantar as nossas vozes e dizer: Senhor, como Isaías, manda-me, Senhor. Manda-me, Senhor, eu quero agradar o teu coração. Você merece, Senhor. Você merece um povo que te adora. Você merece um povo que deixa a comodidade para ir. Você merece um povo que fala: eu vou deixar tudo. Não importa o que eu tenho. Eu quero deixar um sinal nesse mundo. Como aqueles jovens que a gente acabou de ver. Jovens que deram a vida. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes o Senhor está pedindo só para você deixar aquela namorada que está errada e você não deixa. Às vezes o Senhor está falando: deixa de roubar, deixa de fazer coisa errada. E você que diz: o Senhor é tudo para mim, não consegue deixar isso. Deixa diante de Deus hoje toda a prática do pecado. Deixa diante de Deus hoje tudo que não está certo na tua vida e começa aqui de novo. E fala para Ele: Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Eu quero ser o fogo da Assembleia de Deus. Eu quero ser o poder, Deus. E como você mandou essa menininha aí, que não tinha nada, só paixão, você pode mandar a mim também, Senhor, para fazer revolução nas nações. Revolução nas nações, revolução no Brasil, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui, nos dispomos à tua presença. Perdoa-nos. Perdoa-nos por um cristianismo mais ou menos. Perdoa-nos por gastar o nosso dinheiro só pra gente, para as próximas férias. Vocês vieram aqui hoje com propósito. E não deixe a noite apagar esse propósito. Não deixe. E a partir de agora vocês possam zelar daquilo que Deus deu para vocês. Uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.